Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Engenharia de Software Aplicada, o curso é majoritariamente prático, mas eu gosto de fazer algumas aulas de revisão. Às vezes os alunos viram esse assunto há um tempo ou praticaram pouco nas disciplinas que viram esses assuntos de forma teórica. Então, hoje eu vou dar uma revisão um pouquinho sobre design, prototipação e os conceitos acerca de experiência de usuário, né, que é o nosso trabalho dessa unidade. Então, essas imagens que vocês estão vendo remontam algumas experiências de usuário, não só no que tange a desenvolvimento de software. Então, por exemplo, na primeira imagem do lado esquerdo, você vê como foi feito o design de todo o caminho para que cadeirantes, para que pessoas sem deficiência pudessem fazer o caminho. Tem uma grama que não é interessante que seja pisada, mas foi criado, a experiência do usuário trouxe um caminho alternativo. Na segunda foto de cima, do lado direito, tem uma canequinha muito lindinha, muito fofinha, com as orelhinhas para você tomar café, chá e suas bebidas preferidas, mas você tem aí duas orelhinhas que vão direto nos seus olhos. Então, talvez foi pensado no produto, na beleza, mas esqueceram da funcionalidade quando o usuário interage com esse produto. Embaixo tem uma coisa assim maravilhosa que vocês imaginam que isso seja aqui no Brasil, né? Infelizmente, você tem uma ciclovia e que do nada o ciclista está lá, bem empolgado ou empolgada, e a ciclovia, pá, você tem que virar um X-Men, sumir, pular, voar e aparecer em outro pedaço da ciclovia. Ou do nada aparecer assim, acabou a ciclovia, antes de bater aqui, nesse corrimão eu vou para a pista. Coisa maravilhosa. E do lado direito eu acho essa imagem maravilhosa, é de um software, onde tem uns cliques de OK. E aí a mensagem que tem é essa para o usuário: OK, clique OK to OK. Então, qual dos OKs ele vai clicar para ficar tudo OK? Então, essas são imagens para chamar a atenção de vocês de que pensar no software não é apenas pensar nas suas funcionalidades ou se a gente conseguiu atender os requisitos não funcionais no que tange à execução dessas funcionalidades, mas também pensar na experiência do usuário ao executar, ao utilizar no seu dia a dia esses produtos de software. E vocês estão vendo aí com esses exemplos bem simplórios, só a título de ilustração de que o produto de software e, consequentemente, o projeto inteiro de desenvolvimento pode ser um fracasso porque não foi pensado ou porque foi pensado de forma superficial a experiência do usuário. A gente, no começo dessa disciplina, trabalhamos a concepção do nosso usuário com as proto-personas. Entendemos quem são as pessoas que compõem o nosso público-alvo. Depois a gente passou para a etapa de concepção do sistema. Afinal, eu sabendo quem vai ou quem pretende usar o nosso produto, eu vou pensar agora nas funcionalidades em si. Então, a gente fez o backlog de produto, fizemos as histórias de usuário, descrevendo um pouco essas funcionalidades e os cenários BDDs para a gente entender o comportamento do sistema. E agora a gente vai passar para essa etapa de pensar cada vez mais na construção desse sistema, levando em consideração a experiência do usuário, com foco nesse capítulo específico, a prototipação. Algumas definições que são importantes, a gente comentou já nas aulas síncronas, mas para quem não está tendo acesso, né, um público externo que não tem acesso à disciplina, é interessante a gente trazer esses conceitos, porque eles vão ser mencionados e utilizados durante toda essa aula de design e prototipação. Então, UX, também conhecido como User Experience, ou em português, experiência do usuário, está relacionado com os aspectos de interação do usuário com o produto. Então, quais os sentimentos, quais as frustrações, se foi fácil ou difícil aprender a usar aquele sistema, se os componentes são intuitivos.
A pessoa que trabalha com UX tem essas preocupações. A parte de design engloba a preparação dos objetos, dos componentes que vão interagir. Então, é um botão, é uma galeria de imagem em 3 dimensões, como é que funciona? E a parte de UX design é desenvolver padrões observando o habitat, o comportamento das pessoas que vão interagir com o sistema. Então, UX design é você pensar nas duas coisas simultaneamente. Você, como profissional dessa área, tanto você está pensando nos componentes em si, então você vai pensar nos botões, nas cores, nos formatos, nas posições desses elementos, no display do dispositivo. Vai ser um software para celular, vai ser um software desktop, vai ser um sistema web. Então, tanto você vai pensar nos componentes em si, de interação, quanto nessa experiência. Então, será que esse botão maior, será que o botão tendo o nome e o símbolo não ajuda o usuário que não sabe ler, mas entende a simbologia do que vai fazer aquele botão? Será que uma cor vermelha não indica que é um cancelamento muito mais do que eu colocar um botãozinho verde indicando que eu estou cancelando o cadastro do usuário? Não é muito mais intuitivo? Então, UX design é você pensar concomitantemente em construir esses componentes pensando nas melhores experiências que o usuário pode ter com todos esses componentes durante todo o uso do sistema. Então, eu tenho 3 características principais que a gente busca centralizar no melhor dos 3, que é a usabilidade, utilidade do software e aquele atendimento, aquele desejo, aquela intenção que o usuário tem ao baixar o seu app, a entrar no seu site e usar o seu sistema. Quando você consegue ter o melhor desses 3 mundos, você está num ótimo caminho para desenvolver e fazer o design dos seus componentes pensando na experiência do usuário. Outra coisa que é importante dentro dessas definições é falar um pouco sobre experiência de usuário e desenvolvimento de interface. UX, como já foi mencionado, é a experiência do usuário. E UI, User Interface, que é a interface com o usuário. É importante lembrar que esse conceito de interface normalmente está ligado à interface gráfica com o usuário, né? O GUI, Graphic User Interface. Mas interface, quando a gente fala em computação, é um meio de comunicação que pode ser entre 2 sistemas, que pode ser entre o sistema e o usuário, que pode ser entre 2 usuários. Então, quando vocês ouvirem escrito GUI, realmente são componentes de interface gráfica, de interação com o usuário. Mas eu posso ter outros meios de interface que não gráfica para prover essa comunicação entre 2 ambientes, 2 componentes, sistema versus pessoas. Se a gente olhar para essa imagem, que eu adoro essa ilustração, do lado direito eu tenho os componentes, ou as tratativas, ou as atividades que estão relacionadas ao desenvolvimento de interface para o usuário. Então, eu tenho dispositivos de saída, botões de ação, cancelar, fechar, cadastrar, eu tenho ferramentas, eu tenho dados de entrada, eu tenho galerias de imagem, então são os componentes em si. Do lado esquerdo dessa imagem, eu tenho os itens associados à experiência do usuário. Então, teste de usuário, site o mapeamento do site, os protótipos. E é importante lembrar que o papel da pessoa que trabalha com UX é diferente do papel das pessoas que trabalham com UI. O ideal na empresa é que esse design seja voltado e centrado no usuário para que ele tenha a maior experiência possível. Mas a pessoa que trabalha com desenvolvimento somente dos componentes, se não tiver alguém ou ele se não for capacitado para desenvolver esses componentes pensando na experiência do usuário, provavelmente vai acontecer o que aconteceu nas imagens que tinha lá no slide inicial. Você tem um desenvolvimento do produto, mas a experiência do usuário é
horrível, seu produto passa a ser inutilizado. Então, conceituando, UI tem essa ênfase no design da interface e como o usuário interage, enquanto UX, o foco é na experiência do usuário. Alguns papéis de UX: conduzir pesquisa com o usuário, criar as personas que a gente fez na primeira unidade, determinar a arquitetura da informação, criar um fluxo, um modelo de fluxo de usuários e wireframes, criar protótipos e conduzir testes. E aí, ao criar esses protótipos de alta ou baixa fidelidade, com ou sem interação do usuário mesmo nos protótipos, que é isso que vai diferenciar mockups, protótipos, wireframes, eu tenho essa comunicação entre UX e UI, que são essas wireframes, prototipações e mockups. Alguns princípios que são relevantes e acabam se transformando em boas práticas de experiência de usuário. Eu tenho que pensar na escala, então, precisão dos componentes. Esse botão está muito grande, está muito pequeno. Esse cantinho não ficou legal, esse cantinho ficou legal. A facilidade de compreensão visual. Então, eu vou ter uma redundância de informação. Eu vou botar a cor pertinente, eu vou botar uma imagem pertinente, eu vou colocar um título para o botão. Tudo no mesmo botão. E o usuário precisa saber como usar aqueles componentes. Eu preciso ter uma hierarquia visual e pensar na organização dos meus layouts. Então, como é que vai ficar as informações? O menu vai ficar escondido porque a tela do celular já é muito curta? Ou não? É um sistema web, o menu vai ficar assim, aparente, para facilmente o usuário chegar na informação que ele precisa, sem ter que navegar muito no site e perder tempo, porque isso não é fácil de aprender e não é bom para a experiência do usuário. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e esses princípios acabam se tornando em boas práticas. Hierarquia visual já foi falado, balanço entre os componentes. Então, existem padrões como proposto pela W3C de cores, contrastes e formas. Então, você bota um fundo branco ao invés de um cinza meio claro e um rosa choque. Isso cansa a vista do usuário. Pensando nos usuários que são daltônicos. Então, existem padrões de contraste. Tudo isso precisa ser pensado para melhorar a interação do usuário com o sistema. Os contrastes e todas as estruturas que, como eu falei para vocês, acabam se transformando em guias de boas práticas para resolver esse problema. Existem algumas formas de trabalhar antes da construção propriamente dita do sistema. E tanto pode ter a construção de protótipos, quanto de wireframes, quanto de storyboard. Como o nome já diz, é um quadro de historinhas em que vocês podem representar o fluxo das informações, o fluxo das telas e as experiências que o usuário vai ter ao interagir com o sistema. Isso é uma das formas de eu trabalhar esses conceitos de experiência de usuário e fazer uma representação até para o acompanhamento do próprio usuário antes da construção, da implementação, da codificação dos sistemas em si. Então, o storyboard é uma sequência de imagem, quadro a quadro, que serve como esboço de um planejamento audiovisual. Vem da indústria do cinema, mas hoje é muito usado para desenvolvimento de jogos, por exemplo. Para interfaces e protótipos, ajuda no projeto de navegação. Eu estou nessa tela, depois eu tenho uma historinha que diz que o usuário clicou nisso, mostra a expressão do usuário surpreso, e mostra o que é que tem na tela para ele ficar ou não surpreso. Depois mostra o usuário perto de uma impressora, que significa dizer que depois de interagir naquele botão, o usuário precisa pegar algo que foi impresso. Então, ajuda nesse projeto de navegação entre as telas, no que tange a desenvolvimento de interface gráfica de software e prototipação de software. Quais são os elementos principais para os storyboards? Eu tenho que ter uma linha do tempo, então qual cena leva a qual cena, consequentemente como que é essa interação.
Eu tenho que ter um roteiro para ter uma lógica de transição entre essas telas, por exemplo. Eu estou querendo fazer a edição do cadastro de um usuário. Eu tenho que ter uma tela antes, que eu preciso fazer uma consulta por nome, por CPF, por matrícula, depende do sistema. Mas eu não posso simplesmente pedir ao usuário que ele ache uma tela com todas as informações que ele quer editar. Eu tenho um roteiro lógico de transição entre essas telas. E eu tenho as telas em si, para poder eu construir todo esse roteiro e toda essa linha do tempo de execução. Basicamente, como é que funciona o processo para fazer storyboards? Eu tenho as cenas principais, que são chamadas de cenas âncoras. Depois eu vou rascunhando essas telas. Adiciono as informações relevantes que não foram contempladas no passo 1, porque eu botei só as principais. Vou fazendo os ajustes finais que eu preciso para entender toda a história de interação do usuário com aquele sistema. Faço revisão, consequente liberação do storyboard para minha equipe e para o meu usuário. Esse daqui é um exemplo de storyboard rascunho, em que você tem a historinha de carros num determinado café, e o banco e uma sequência de histórias em que isso pode ser trabalhado, quem vai acontecer primeiro, para onde vai, o que é que significa. Lembrando que storyboard não é uma técnica que advém do próprio processo de desenvolvimento de software. A gente trouxe de outras ciências, então essa imagem representa bem isso. Isso não tem diretamente relação com desenvolvimento de software. Eu tenho hoje várias ferramentas que dão suporte inclusive gratuito, para criar storyboard. Esses são alguns exemplos. Eu já usei Pixton, que é usado também muito para histórias em quadrinhos, que tem mais ou menos essa mesma lógica e temática. E eu já usei o Canva. O Canva é uma boa opção para mim. Eu gosto bastante de usar o Canva. Mas existem outras opções. Se vocês derem uma busca aí, com certeza vocês vão achar muitas ferramentas que dão suporte a essas construções. Como é que funciona o guia para a gente ir passo a passo e seguir aquela lógica lá de construção dos storyboards? Eu tenho que estabelecer um bom senso entre tempo e espaço de interação do produto com o usuário. Eu preciso evitar títulos, usar diálogos nos balões. E do lado esquerdo do slide, vocês estão vendo aí várias abordagens que podem ser construídos os storyboards. Então, eu posso fazer essa transição, momento 1, momento 2, ação para ação. Então, eu tenho o mesmo sujeito que estava no ação 1, depois fez ação 2, por exemplo, como está aí descrito. É uma ginasta, a mesma pessoa no mesmo cenário. Num segundo momento, ela tem uma outra ação, num terceiro momento, uma terceira ação, e assim eu vou construindo. Normalmente, para transações de experiência com o usuário, você tem um único usuário interagindo com o seu sistema e você usa essa abordagem ação para ação, action to action. Mas não é restrito. Não é restrito. É mais indicado pelo cenário do próprio processo de desenvolvimento de software. Afinal, é um único usuário, então é um único sujeito interagindo com o sistema. Aqui são alguns exemplos de storyboards para software, em que vocês podem ver como isso pode ser utilizado no processo de prototipagem dentro do processo de desenvolvimento de software. Normalmente se usa 5 a 8 painéis dessas histórias para contar a história toda, e as histórias precisam terminar para o usuário saber como é que chega o fim da execução daquele produto, né? Então isso aí tem que ficar claro. São alguns exemplos de storyboards que vocês podem ter noção de como funciona isso para interação de experiência do usuário com sistemas e softwares. Então, a minha sugestão é que vocês experimentem, vejam essas ferramentas, tentem fazer storyboards para os projetos da disciplina e vejam
como é que esses conceitos, como é que essas construções ajudam vão ajudar no futuro, na arquitetura e na implementação desse código. Mas é bem interessante. Uma outra forma de trabalhar esses conceitos de design UX é o wireframe. Os wireframes são formas de prototipação bem estruturais. São iniciais. Também são conhecidos como protótipos de baixa fidelidade. O que é que isso significa? Que ainda não está muito parecido com o sistema do jeito que ele vai ser, mas ele já tem uma carinha de sistema. Eu posso não ter cores, eu posso não ter formas muito definidas ou bem definidas, eu posso não ter todos os elementos que vão realmente existir na tela de verdade do sistema, mas já dá para a gente ter ideia de como é que vai ser. Então, são conhecidos como protótipos de baixa fidelidade para organizar as informações principais do sistema nessa fase inicial de concepção do sistema, que é o que a gente está vendo nessa unidade. Pode ser feito com lápis e papel e existem algumas ferramentas que subsidiam. Não vão ter todos os componentes, não vai ser bem colorido, nem um design bem arrojado, mas você consegue fazer um rascunho de como é que esses protótipos precisam ser construídos, pensando lá no produto final. Exemplos de softwares para esse tipo de prototipação é o InVision e o Balsamiq. Então, como vocês podem ver, na imagem aí da apresentação, do lado esquerdo da primeira imagem, eu tenho um protótipo de baixa fidelidade, eu não tenho fundo, o fundo está branco, eu tenho as letras, as fontes são restritas, mas eu tenho uma ideia principal. E depois de muita transformação desse protótipo, ver essa tela que ficou, essa tela preta, com os botões, com a imagem, com o menu escondidinho lá em cima. Então, eu tenho aí claramente um protótipo de baixa se transformando num protótipo de média ou alta fidelidade, numa transição já entre telas, né? Do lado direito vocês têm também outros exemplos, com o Balsamiq, por exemplo, de protótipos de baixa fidelidade. Então são coisas assim mais arcaicas, sem muito detalhes, mas tem cara de sistema. O menu principal está lá embaixo. Eu tenho aí um mapa, por exemplo, nessa imagem. Então vai aparecer o Google Maps, vai aparecer o Waze, a interface do Waze, por exemplo. Mas aí aqui a gente ainda não está muito se importando com isso. A gente está fazendo um esboço, um brainstorm de como vão ser essas telas. Isso é conhecido como wireframe, certo? Como é que eu crio wireframes? Você faz a sua pesquisa para conceituar personas e sistemas, com todas as discussões que a gente fez sobre a importância de conceber o usuário, assim como é importante conceber o sistema. Depois você vai preparar para referendar esses dados, o produto que você está fazendo, certifica-se do fluxo dessas informações e do uso e interação do usuário com o sistema, vai rascunhar esse esboço e vai começar a adicionar detalhes. Então, normalmente, independentemente do nível de prototipação, se é baixa, média ou alta fidelidade, você começa com as cenas principais, com as telas principais, e depois você vai adicionando os detalhes que precisa até montar o seu protótipo final. A ideia é que esses wireframes sejam transformados em protótipos, buscando o quê? Clareza, confiança e simplicidade, que são tarefas muito difíceis. Às vezes a gente quer colocar um monte de componente e a API lhe permite isso, mas quando você para pensar na concepção do seu usuário, nas pessoas que você conseguiu identificar lá no começo, você vê que não é possível colocar aqueles componentes, porque o meu público-alvo tem acima de 70 anos, com pouca interação de plataformas digitais e dispositivos, e isso vai atrapalhar ao invés de ajudar a experiência do usuário. Então, são revistos. Segue padrões de design, guidelines de design, que existem um monte, e cria o seu próprio estilo do seu wireframe.
Eu coloquei essas 3 telas aí para ficar claro para vocês a diferença de Warframe, mockups e protótipos. Vocês vão escutar e ver esses 3 termos em livros, guias, fóruns relacionados à experiência de usuário e desenvolvimento UX. O Warframe, como vocês estão vendo, tem uma parte bem estrutural, de baixa fidelidade, etc. Eu posso transformar isso no mockup, que alguns autores consideram de média fidelidade, até chegar a um protótipo que é a cara mesmo do meu sistema, nessa terceira tela. Uma grande diferença entre Warframes, mockups e protótipos é que no protótipo o usuário tem como interagir. Ele não sabe o que é que está por trás, que ainda não foi construído o sistema, que aquilo é só uma estrutura fantasiosa, muitas vezes criada por imagens, que mudam essas imagens a partir do momento em que você clica em algum componente de interface. Mas para o usuário ele já está interagindo com o sistema e aquilo já tem cara de sistema. Essa talvez seja a grande diferença dos protótipos para os mockups e para os warframes. É esse fato dele ser clicável, dele ter essa interação muito mais real com o que realmente o sistema vai ter. Mas basicamente são essas as diferenças. Quanto fidedigno aquele protótipo está sendo ou não do que vai ser o sistema. Quanto mais fidedigno, quanto mais parecido, mais perto de protótipo. Quanto mais esboço, mais superficial e mais estrutural seja esse design, mais perto de mockups e warframes. Aqui tem algumas imagens para vocês sobre de warframes que podem ser feitos com lápis e papel. Então são telas aí de um sistema e como é que mais ou menos vai funcionar. Pode ser feito lápis e papel ou pode usar alguma daquelas ferramentas que eu já mencionei para vocês. E finalmente a gente chega na parte de prototipação, que é o que vocês vão precisar entregar como produto de avaliação da nossa disciplina, que são os protótipos dos sistemas dos projetos que vocês estão trabalhando. 5 passos básicos são importantes para desenvolvimento de interface, considerando essa experiência de usuário. O primeiro, observa os perfis e as personas. Então, novamente, o desenvolvimento precisa ser centrado no usuário. Assim, a gente conhece e tem noção de como vai ser essa experiência, do que esperar com essa experiência e tentar maximizar o máximo possível as boas experiências de interação. Testar as interfaces, entrevistar os usuários para poder conhecê-los melhor, ver limitações e pensar nesse desenvolvimento. Criar fluxos de transição, de sistema, de telas. E criar sitemaps. Pode ser com lápis e papel, pode ser com wireframes ou pode ser com protótipos e ferramentas. Na nossa disciplina, a gente vai usar o Figma. Então, na nossa aula síncrona, na nossa próxima aula, a gente vai abrir lá a ferramenta, vou dar tarefas para vocês e a gente vai trabalhar no Figma para vocês começarem a construir os protótipos de vocês. Existem várias ferramentas para prototipação. Na disciplina não tem nenhuma exigência, mas eu preciso escolher uma para demonstrar para vocês como é que funciona e como é esse processo de transformação, que eu estou lá com a lista de backlog, eu estou com as histórias de usuário, eu estou com cenários BDDs, eu estou com uma série de personas e agora eu preciso começar a construir o meu sistema. Protótipos, depois front-end, desenvolvimento de interface. Então existem vários, certo? Os bem conhecidos, o Adobe XD e o Figma. O bom do Figma é que ele tem uma parte open source, tem uma parte paga, mas a parte gratuita já fornece um monte de componentes, os componentes principais que a gente pode usar para representar as nossas telas, mas todos fiquem à vontade para trabalhar com ferramentas de prototipação de software que vocês acharem melhor, certo? Tem várias opções. Para quem nunca ouviu falar ou nunca teve a experiência, o Figma é um sistema web. Você entra lá figma.com, cria sua conta.
ou você pode fazer o login por contas do Google, se você tiver Gmail, por exemplo, e ele te dá várias opções de criação de protótipos. Então ele tem essa carinha aqui que vocês estão vendo. Quando você começa a criar os protótipos de vocês, vocês conseguem ver de forma resumida assim, ó, a prototipação, a navegação. Eu vou mostrar algumas telas e como é que funciona. Mais uma vez, na aula prática, a gente vai abrir o Figma, vamos construir as telas, vamos pensar nas telas, vamos adicionar componentes, navegações e etc. Mas, como eu precisava mostrar, no vídeo eu trouxe alguns prints para a gente discutir superficialmente como funciona essas prototipações. Aqui vocês podem ver as telas, isso daqui é um modelo do próprio Figma, mostrando como é que se faz a prototipagem. Então, todos esses quadrinhos que tem aqui são telas, né, os desenvolvedores compuseram com todos os elementos, as imagens, os componentes e etc. Aqui do lado esquerdo tem um menu de navegação e aqui do lado direito tem um menu de design, que é para construir o componente, e a opção de prototype, que é vocês construírem a navegabilidade. Ao clicar nesse ponto, nesse botão, nesse text field, nesse label, nessa imagem, o que é para o sistema mostrar para o usuário? Então vocês têm como facilmente, o ótimo do Figma também é isso, é a simplicidade com que ele propõe a construção desses protótipos, a navegabilidade e melhor a exposição disso para o usuário. Então aqui do lado esquerdo, eu não sei se a imagem está muito boa, acredito que não, mas vocês têm uma ideia pelo menos da região lá no ambiente de prototipação, e aí quando vocês abrirem a ferramenta vocês podem testar e comprovar essas coisas que eu estou falando. Quando eu do lado direito escolho a opção de janela de design, eu não estou pensando ainda em interação, qual tela mexe com qual, eu estou construindo as telas. Então, por exemplo, a tela de login está aqui selecionada. Eu tenho aqui o nome da tela, nesse jogo da velha. Então, todos esses jogos da velha que estão aqui do lado esquerdo são as telas do meu sistema. Aqui dentro, que tem uma indentação mais para a direita, significam os componentes que compõem essa tela. Eu posso ter componente de botão, eu posso ter componente de label, eu posso ter componente text field, eu posso ter componente combo box, eu posso ter componente de senha. Então, aqui do lado esquerdo, vocês podem ver que eu tenho botões, esse botão preto de fazer login, eu tenho o label login. Então, vocês vão conseguir adicionar os componentes, tem vários componentes gratuitos, de acordo com as telas que vocês estão prototipando. Então, como é que vocês vão fazer na nossa aula prática? Vocês podem começar antes da nossa aula, mas eu vou explicar lá, mas já fica a dica aqui no vídeo. Vocês vão pegar a lista de backlog, funcionalidade 1, cadastro de usuário, e vocês vão pensar, como é que tem que aparecer o cadastro de usuário? Eu tenho que ter um nome, eu vou botar o fundo rosa, porque é a cor do meu projeto. Eu preciso de login, senha, CPF e telefone. Então vai ter esses campos. Eu vou botar um label aqui, um nome para dizer onde o usuário tem que botar cada coisa. Eu vou botar um botão de cadastrar, bem grande. Não, acho que eu vou botar um pequeno. E vocês vão pensando e vão construindo todas essas telas. Para cada funcionalidade do backlog, vocês vão construindo aquelas telas, as telas principais, as telas âncoras lá do meu storyboard. Mesma ideia. Fazendo analogia, mesma ideia. Provavelmente, depois que a gente fizer as telas principais do nosso backlog, eu vou precisar de telas intermediárias. São telas de comunicação, são telas de aviso de cadastro efetivado com sucesso, de que informações precisam ser mantidas, telas de busca específica ou diferentes filtros. Essas telas secundárias, elas são construídas depois. Primeiro a gente vai lá marcando com checklist cada funcionalidade do backlog se tem a sua tela âncora principal.
Depois a gente vai pensar na navegabilidade. Então, no mesmo ambiente, você, ao invés de selecionar aqui do lado direito Design, você vai selecionar Prototipar. Prototipar é ligar essas telas de design que você fez e permitir que o usuário ache que o sistema já está funcionando. Ele vai clicar num botão, ele vai clicar numa imagem, ele vai clicar num label, ele vai clicar numa data, ele vai clicar num calendário. E esse clique, essa interação, que é isso que caracteriza a prototipação, vai fazer com que aquele sistema responda. Apareça outra tela, apareça um zoom, diminua o zoom, feche o sistema, volte para o começo, peça um cadastro. E o usuário vai entender ou vai ter ideia de como é que vai ser o sistema dele lá quando eu tiver desenvolvido. Então, o que é que vocês precisam fazer para o sistema de vocês deixarem de ter uma natureza mockup wireframe para passar a ser um protótipo navegável? Primeira parte, já foi dito, vai na aba Design, aqui do lado direito no Figma, constrói os componentes. E agora, como eu construo os componentes? Linha por linha do backlog, pega a funcionalidade, pensa como vocês vão querer a tela de vocês, constrói as telas âncora. Depois das âncoras, vamos para prototipar. No protótipo, vocês estão vendo essas linhas aqui, existem várias formas de interação que o Figma permite e você seleciona o componente que o usuário vai precisar clicar e a tela que esse componente vai chamar. É como se fosse quase tudo botões. São botões em que o usuário vai clicando, vai interagindo e ele ao clicar, você redireciona ele para um novo design, uma nova tela que você fez. No final, quando você monta todas essas navegações, vocês na aba Prototype vão conseguir ver os fluxos, as setinhas. A bolinha branca é o componente que está marcado, a ponta da setinha dizendo para qual tela ou para qual design que você fez vai aparecer. Então, por exemplo, acho que esse é o maiorzinho, que talvez aqui com a limitação da tela de vídeo vocês consigam ter essa noção. Eu tenho aqui uma tela que eu construí lá no modo design e dentro dessa tela tem uma imagem. Eu quero que o usuário, ao clicar nessa imagem, dê zoom. Como é que eu faço isso se eu não tenho um sistema ainda funcionando? Eu tenho uma série de telas que são imagens. Eu coloco aqui no Prototype, escolho a função de abrir uma outra tela. Então, ó, o botãozinho está marcando nesse componente, indo para a setinha de imagem. Então, o usuário vai estar lá com esse protótipo no celular dele ou no web. O Figma permite isso. Você gera um link, copia e manda para o seu usuário ou para quem for testar o seu protótipo. E ele vai lá interagindo com o sistema, clicando com o mouse, como se fosse o seu dedo do touchscreen. E ele vai interagindo e, gostei desse sistema, vai para essa tela, volta aqui, volta essa tela, que coisa interessante. Então, é isso que vocês vão fazer. Passo 1, checar backlog, construir as telas âncoras. Depois disso, passar para protótipo, ver as navegações. No meio das navegações, se vocês acharem que precisam de telas secundárias ou intermediárias ou de transição, constrói mais, vai colocando aí nesse ambiente, fazendo essa ligação. No final, vocês vão ter o protótipo navegável, que é a terceira entrega do projeto. Então, isso no Figma. Existem outros sistemas de prototipação que têm muitas vezes um comportamento parecido, mas o Figma é um dos que é mais usado hoje de forma internacional. Então é interessante que vocês, mesmo que não simpatizem, tenham essa experiência de mexer um pouco lá no Figma para tentar construir. Lembrando que vocês fiquem à vontade para construir o sistema, o protótipo de vocês em qualquer plataforma, contanto que a única exigência que a gente tem para a disciplina é que ele seja um protótipo navegável, certo? E depois de eu construir os protótipos, eu posso fazer testes dos protótipos, né? Eu posso ter o card sorting, que nada mais é do que pegar as informações, as telas e os fluxos, colocar assim exposto
e junto com o usuário, eles vão dizer as ordens em que isso faz mais sentido para a informação ser acessível e compreendida. Então, eu posso ter um conjunto de telas prototipadas e ele que vai dizer essa navegabilidade. Não, eu quero que a tela principal seja fazer cadastro. Bota essa tela aqui primeiro. E não uma tela de boas-vindas que vai aparecer um botão fazer cadastro ou login. O usuário pode dizer que para ele, naquele cenário, naquele contexto, é demandado que tenha logo de início uma tela de cadastro. Então, você tinha criado duas telas, ligado esse componente para correr para essa tela, mas ele quer que se inverta. Então, existem testes de card sorting para você reorganizar as estruturas dessas telas e dessas informações e como elas vão ser dispostas no sistema. Existe teste de usuário em que ele vai interagindo com o sistema e testando as funcionalidades. Então é quase que um checklist lá. Deixa eu ver o cadastro. Ah, beleza, feito. Deixa eu ver a busca. Deixa eu ver se eu consigo deletar a informação, se eu consigo alterar. Check. Então, show, consegui. Existem os testes de usabilidade em que eu tenho uma observação do testador, das reações, da interação do usuário com as funcionalidades. Então, não necessariamente eu estou observando se aqueles requisitos funcionais, se aquela lista de features foi ou não implementada, mas como ela foi implementada e como isso está impactando no meu usuário. Então, eu observo, eu entrevisto o usuário, eu faço survey, eu aplico o questionário para entender como se sente, foi fácil de aprender, foi muito complexo, foi difícil. E aí, não necessariamente a funcionalidade não existe ou está errada, mas pode melhorar para aprimorar essa experiência do usuário, pode aprimorar a disposição das informações, pode aprimorar com a edição de componentes ou com a troca. Eu posso deletar componentes que está muita informação nessa tela, eu vou botar essa outra parte do cadastro numa segunda tela. Então, a funcionalidade em si, ela não está errada, ou ela está com bug, ou ela não atende os usuários, mas a experiência do usuário não está legal. Então, os testes de usabilidade focam em como ele se sente, muito mais se foi feito ou não foi feito as funcionalidades do sistema. Existem também os testes AB, em que são colocados duas telas de cadastro com as mesmas informações que estão descritas lá no documento de requisitos. Mas eu coloquei um botão de cadastrar em cima, o outro eu coloquei um botão de cadastrar bem comprido e grande e com nome. Depois eu botei um botão de cadastrar pequeno do lado de um botão cancelar, só com um símbolo e uma imagem. E eu vou mostrar para o usuário e dizer, e aí, melhor esse ou melhor essa? Melhor essa tela ou melhor essa tela? E aí, a depender disso daí, é que é implementado o software de acordo com essas escolhas. Ou seja, eu faço um teste de protótipo de tela, que é muito menos custoso do que codificar isso tudinho e depois deletar o código e fazer de novo. Eu faço os testes antes da própria construção de implementação. São chamados testes AB, testes de escolha. Aí são algumas referências que foram utilizadas para essa aula. Como eu disse para vocês, a gente vai treinar, construir, ter as experiências de prototipação com essa navegabilidade. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Vamos lá para a prototipação dos sistemas da disciplina. Obrigada.